boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Hoje vamos começar por falar do aniversário da fábrica de Santo Tirso, um investimento desde o início do Parque da Rabada em 2005, passeio das margens do Ave, inaugurado pelo Presidente da República, Cavaco Silva, em 2012, até aos sucessivos investimentos que foram feitos na fábrica de Santo Tirso, incubadora de empresas de base tecnológica na AIMOV, e na grande nave cultural e industrial, ou seja, um edifício com muito valor para a nossa cidade. Penso que sim. De facto, na altura do aniversário da fábrica de Santo Tirso, foi um nome que foi adotado exatamente porque era o nome do edifício antigo. Poucos se referiam a ele nesses termos. É o Santo Tirso com THY, como aliás estão em vários órgãos de informação locais e várias referências da cidade, nomeadamente o Clube Tircense com THY, uma série de referências. É uma imagem de marca da cidade. Nesse aniversário isso faz-me lembrar várias coisas. De facto, me referiu aí a construção do Parque Urbano de Rabada em 2005, foi inaugurado em 2005, que depois também permitiu que fosse iniciado já em 2013 o Parque Desportivo de Rabada. Depois também a inauguração em 2012 do Passeio das Margens do Ave, inaugurado pelo Presidente da República, o professor Cavaco Silva. Oficialmente que deveriam fazer ligação também à fábrica, que acabou por não fazer. A ideia que existia no plano, porque havia um plano, que era o plano de urbanização das margens do Ave. Este plano foi aprovado no Conselho de Ministros de julho de 2004, que se realizou na cidade de Porto. Foi um dos primeiros Conselhos de Ministros, era presidente o professor Durão Barroso. E nesse julho de 2004 foi aprovado um plano geral para as margens do Ave, que ia desde o Parque Urbano de Rabada até à fábrica de Santo Tirso. Também abrangia outras áreas e abrangia as duas margens. Aliás, vários investimentos feitos ao longo dos anos, quer na margem esquerda, quer na margem direita, têm todos a ver com o PUMA, o Plano de Urbanização das Margens do Ave. E foi isso que levou à criação de um parque ambiental genuíno. O Parque de Rabada é um parque único, porque todas aquelas árvores que ali estão são ancestrais. Tudo aquilo foi utilizado para um parque exatamente porque corria o risco de haver um incêndio, aquilo não estava tratado, ali havia muitas lixeiras, e, portanto, a Câmara adquiriu os terrenos. Ali eram as captações de água que foram feitas numa altura em que a água do rio estava extremamente poluída, no mandato anterior a 82, e depois nós acabámos por comprar os terrenos todos, à volta. Ali foi feito aquele parque, e penso que é um exemplo de parque urbano que outras cidades, só muito mais tarde, cidades até vizinhas, vieram a replicar nas suas cidades. E assim alguém começa e alguém continua. Depois, o Passeio das Margens do Ave, que é uma obra de referência. É a obra, talvez, de mais referência nos mandatos, porque é uma obra ambiental, uma obra ligada à cidade, ao rio. A cidade está afastada do rio e, portanto, as pessoas gostam de ir do centro da cidade, equipam-se, vão em fato de treino, ou então em calções por aí abaixo, atravessam a ponte, descem para o parque, o Passeio das Margens do Ave. Esse Passeio das Margens do Ave estava previsto continuar até à fábrica de Santo Tirso, na outra margem, porque a fábrica é na margem esquerda e esse passeio era até à zona do estacionamento da estação do Caminho de Ferro de Santo Tirso. Há ali uma fábrica antiga muito velha, que era a fábrica de Malhado, que está abandonada há dezenas de anos. Já no meu tempo, nós quisemos adquirir aquela fábrica para demolir aquilo e para continuar o projeto e depois ligar à outra margem através da ponte, que é a ponte sobre o Rio Ave, que vai ligar à fábrica. E depois a fábrica. Isto de um lado. Do outro lado, na margem esquerda, foi feita a recuperação do Passeio dos Frades, na quinta da Escola Agrícola, e foram feitos projetos como a Via Panorâmica, a Grande Via Panorâmica, é uma via que também fez parte do PUMA,
que é muito importante e que foi ligar à ponte que passa por cima da estação, relativamente de Santo Tirso. Mas todos esses investimentos foram feitos com uma determinada lógica, até que concluímos a obra da Fábrica de Santo Tirso em 2013. Lembro bem da sua inauguração, lembro bem do que lá foi feito. Foi primeiro a incubadora das empresas de base tecnológica nos escritórios e zonas administrativas todas da fábrica. Foi onde foram instaladas algumas pequenas empresas de base tecnológica. Depois fizemos a incubadora de moda e design, a iMod, onde chegou a estar instalada também a Escola Superior de Arte e Design, que era uma escola que dava cursos superiores e que tínhamos um acordo com a ESAD Matosinhos. E depois foi feito o chamado Quarteirão Cultural Industrial, o grande Quarteirão Cultural Industrial, porque todas aquelas reconstruções obedeceram a metodologia definida através de trabalhos feitos. Houve, aliás, um congresso feito aqui. Há edições do livro dessa mesma iniciativa e temos hoje uma grande nave que, se for preciso lá estar 2, 3 mil pessoas, pode servir. E, aliás, tem sido o edifício que é usado aqui para a cultura, não é? Porque não há é outro. usado pela cultura, pelo turismo, é usado pelo comércio, é usado até por associações que nem têm a sede em São Tirso. Ainda recentemente, a Associação de Empresários do Baixo Ave, que tem sede na Trofa, pediu à Câmara de Santo Tirso para lhe ceder as instalações. Teve uma reunião extremamente importante. E no outro dia houve um fórum de homenagem ao Eugênio de Melo, onde estiveram várias figuras importantes. Foi uma iniciativa do PSD que teve centenas de pessoas de todo o país. Portanto, aquilo tem condições únicas. E ainda houve este fim de semana também um evento de moda lá na Fábrica de Santo Tirso. Sim, aquilo reúne condições. Se forem ver o programa do que aconteceu logo a partir da inauguração, aquilo nunca mais parou. Portanto, penso que foi um investimento muito importante. A fábrica antiga estava ali decrépita. Lembro perfeitamente de ter trazido aqui o Sr. Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, que a visitou e que ficou muito entusiasmado com aquilo que íamos fazer lá. Por outro lado, também esteve o engenheiro António Guterres a verificar aquilo e foi fruto de muitas vindas cá de políticos muito importantes deste país que conseguimos depois arranjar os financiamentos. Porque aquelas obras foram feitas quase todas com financiamentos comunitários. Mesmo, aliás, todas as obras das margens do Ave, estou a recordar, por exemplo, mesmo na escola agrícola, aquela obra que foi feita na antiga zona da Eira, o edifício ambiental, a escola de hotelaria, tudo isso foi feito com fundos comunitários que a Câmara conseguiu carregar para cá. Portanto, penso que em termos de investimento, em termos de ligação da cidade ao rio, e como digo, a cidade estava separada do rio, não havia praticamente nenhum... A única coisa que havia, que era ancestral ou que era antiga, era o cais da costagem, os barcos que existiam há 50 anos lá e que andavam ali no rio, desde o açude da ponte sobre o Rio Ave até Portos. Era a zona, havia ali um espelho de água e as pessoas, eu próprio, entre aspas, reinaugurei essa pista para os barcos. Isso foi feito ali por setembro, julgo eu, de 2013. Foi exatamente numa visita que foi feita cá pelas cidades geminadas. E recordo-me bem que era uma zona só de barco. Mas depois, não, hoje as margens estão ocupadas. Foi construída também a praia urbana. Como disse, depois arrancou-se também em 2013 com o Parque Desportivo Municipal, que hoje tem uma utilização tremenda, que complementou todo o Parque do Rabada e, portanto, penso que estamos no momento para celebrar algo que marcou e que vai marcar para as gerações futuras santistas. É lógico que falta a chamada terceira fase, que já estava prevista a partir de 2013, que é a ligação do Parque Urbano do Ribeiro de Matadouro ao Passeio das Margens do Ave. Portanto, há ali uma ponte mais baixa, por baixo da ponte sobre o Rio Ave, que vai ligar a margem esquerda, onde está o moinho e o açude, por exemplo, a casa também, ou a azenha, como lhe dizem, deve ligar ao outro lado através de uma ponte pedonal. Portanto, as pessoas, mesmo que estejam no centro de Santo Tirso, se quiserem ir pelo Parque do Ribeiro de Matadouro, passarão através daquela zona até ao Passeio dos Frates,
do Passeio dos Frades irão junto à Ponte do Rio Ave abaixo e ligarão diretamente. É uma obra que eu penso também está incluída nos projetos a executar. Pelo menos E já agora também dava jeito, por exemplo, requalificar o parque de estacionamento da fábrica de Santo Tirso, que aquilo é em terra, não é? O espaço até é amplo, mas para estacionar com a lama... parque de estacionamento... Aquele que tem atrás, na fábrica de Santo Tirso. Sim, eu penso que aquele parque é provisório, repara, pois, aquilo... Só que também não há ou se faz nenhum, ali um parque de estacionamento definitivo, mas tem de ser limitado, porque aqueles terrenos são valiosíssimos. Aqueles terrenos são propriedade. É isso, mas é um sítio onde vai muita gente a um evento e onde deixa os carros, não é? Pois, tem de ser pelas ruas de acesso, não é? Até pode deixar no novo parque, junto à rua Capitão Salgueiro Maia, na rua da Indústria, e anda aí 100, 200 metros a pé, não é? Sim, pronto, agora tem esse, é verdade. Exatamente. Mas tem outras zonas à volta. Nesse atrás e aquilo está em terra e depois, ou seja, os carros ficam todos Aquilo a é monte. provisório. Aliás, tem lá as hortas agrícolas. Só que é provisório já desde 2013. Pois, isso é outra história. Eu não quero fazer este problema. E outra coisa, também existem as hortas agrícolas, certamente que no futuro toda aquela área das hortas agrícolas pode ser deslocalizada e toda aquela área pode ser aproveitada, porque a Câmara tem ali 60 mil metros quadrados que foram adquiridos há bom tempo numa escritura feita entre mim e o BCP, e tudo aquilo reverteu a favor da Câmara sem custos nenhuns para a Câmara. A Câmara limitou-se a aprovar um pulmão, o tal plano de urbanização das margens do Ave, que vai permitir a urbanização de terrenos de parte da escala agrícola e de terrenos que ficaram para o BCP e que depois foram vendidos a um empresário privado, aqui na cidade, que está a construir na cidade. Portanto, ali aquele Puma, de facto, revolucionou completamente a ligação da cidade ao rio. Muita gente já não se lembra, basta passar meio de anos, as pessoas esquecem-se, mas também é bom recordar. Isso está tudo transcrito em livros que eu próprio produzi, na altura até 2013, onde se transcreve tudo aquilo que foi feito, até ao pormenor. Um dia, se for preciso, podemos falar sobre isso com mais pormenor e trazemos as edições onde está tudo registado. Porque todas as edições que existiam a nível informático, e tudo isso estava na página da internet da Câmara Municipal de Santo Tirso, foram apagadas. Toda essa informação informática foi apagada. E o que eu espero é que um dia a Câmara reconsidere. Não foi este Executivo que o fez. Não foi este Executivo presidido pelo Presidente da Câmara atual, Alberto Costa. Foi o Executivo anterior. E o Executivo anterior fez-se favor, não sei porquê, de apagar todos os registros que estavam informáticos. E quando eu queria, ou qualquer pessoa queria consultar, saber o que é que aconteceu, ali até 2013, ia ao computador, clicava ao tema e estava lá tudo. Infelizmente apagaram. Como eu disse, espero bem que um dia a Câmara reconsidere se é que ainda tem aquilo gravado. Eu estou convencido que foi apagado a nível público, mas está tudo num disco, está tudo preparadinho para entrar novamente para a página, e seria uma grande medida tomada pela Câmara Municipal, recuperar todo esse histórico da cidade e do Conselho, que é um histórico muito importante, porque está ali registado muito daquilo que foi feito ao longo dos anos. Também lhe digo uma coisa, eu, como sou cauteloso, antes de sair da Câmara, claro que trouxe tudo o que tinha em papel, porque guardei sempre revistas, guardei as edições, guardei os livros, mas uma coisa é ter em papel milhares de páginas, outra coisa é ter num registro informático onde se acede em segundos. Mais fácil. Portanto, é uma diferença para as novas gerações. Estamos na era da digitalização, não é? Exatamente. Foi numa era de transição. Até 2013, todas as notícias que saíam sobre Santo Tirso eram registradas na página da Câmara. Portanto, aliás, o assessor de imprensa que trabalhou nisso fez esse trabalho ao longo de anos. É um trabalho muito positivo que alguém apagou, alguém mandou apagar e, infelizmente, não o temos. Olha, tem de ir consultar o papel quando quer saber alguma coisa, ou então consultar a memória, porque também vale muito a memória das pessoas. Agora, passando para outro tema, no último programa falámos sobre as tomadas de posse, então toda a gente já tomou posse na Assembleia, na Câmara, já houve também a distribuição dos pelouros. O que é que nós podemos esperar destes próximos tempos, aqui a nível autárquico em Santo Tirso e no Conselho? E falando também da área metropolitana do Porto, também foi ontem eleito o novo presidente, os vice-presidentes e a comissão executiva, ou seja, tudo isto é importante para nós, mas com a vida de todos os tircenses. Nós integramos a área metropolitana, o presidente da Câmara de Santo Tirso está representado no Conselho Metropolitano,
foram as eleições para o Presidente e para os Vice-Presidentes, como é habitual. Houve um acordo, claro, entre o PS e o PSD. O Pedro Duarte, Presidente da Câmara do Porto, não abdicou de querer ser Presidente. É natural, a maior Câmara da área metropolitana querer presidir. Eu, quando estava na Câmara de Santiços, fui Vice-Presidente da Junta Metropolitana, sendo Presidente do Dr. Rui Rio. É normal. Desta vez ficou como Vice-Presidente pelo PS a Presidente da Câmara de Arouca e ficou pelo PSD o Presidente da Câmara de Albergaria. Ou seja, antes havia um a norte do Douro e outro a sul do Douro na área metropolitana. Desta vez, os dois são a sul do Douro. Só o Presidente da Câmara de Porto é que é a norte do Douro. Aliás, a anterior comissão estava o nosso Presidente da Câmara, era Vice-Presidente, não é? Exatamente. No anterior mandato, o Presidente do início do mandato que foi eleito foi o Presidente da Câmara de Gaia, o Dr. Eduardo Vítor. Entretanto, o Dr. Eduardo Vítor saiu 3 meses antes das eleições e, portanto, subiu a Presidente exatamente não sei quem, e como havia falta de um Vice-Presidente, os últimos 3 meses tiveram como Vice-Presidente o Alberto Costa. Aliás, eu esperava bem que o Alberto Costa tivesse continuado, e mereciam. Santiços merece ter um Vice-Presidente, porque a norte da área metropolitana é o concelho mais a norte. Ora, sendo o concelho mais a norte, tem o maior distanciamento em relação ao Porto, era bom que ficasse representado por um concelho que também está incluído no Val do Ave e, portanto, podia fazer a interligação entre a área metropolitana, o próprio Val do Ave e o Val do Cávado. Portanto, era a ligação entre o Distrito de Porto e o Distrito de Braga. Santiços está nessa interface e merece bem esse lugar, como merece outros. Oxalá possamos estar em vários fóruns, porque quando se está em vários fóruns, isso dá-nos outra agilidade. Santiços já esteve a presidência da Assembleia Geral do Turismo de Porto Norte de Portugal. Santiços já esteve no Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, por acaso fui eu que estive, até 2013. É lógico que isso me obrigava a percorrer milhares de quilómetros permanentemente, mas isso também dava a possibilidade de Santiços estarem dentro de todos os assuntos, aqueles assuntos são mais importantes, nomeadamente uma área que é muito importante, que é da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde a presença permanente no Conselho Diretivo leva a que se conheçam muitas propostas legislativas, porque o Governo, quando apresenta as propostas de legislação na área das autarquias, pede sempre um parecer, deve parecer, não é um parecer vinculativo, mas pede sempre um parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, daí ser útil isso. Entretanto, em relação à questão que me colocou, de facto, vai-se agora dar um processo extremamente importante. Depois de tudo eleito, depois de tudo tomar posse, está-se já a elaborar, tem de ser aprovado entre novembro e dezembro, o plano de atividades para 2026 e o orçamento. As chamadas grandes opções do plano. E depois também o PPI, o Plano Plurianual de Atividades, que é o plano de investimentos. É lógico que o PPI, como é plurianual, já algumas transitam de 2025 para 2026, algumas prolongam-se para 2027, e a execução de um plano como este é muito importante, porque obriga a que, por um lado, a Câmara tenha conhecimento daquilo que são os investimentos que são previstos ao nível nacional, por outro lado, que a Câmara também tenha conhecimento das verbas previstas no Orçamento de Estado para 2026, que vão ser transferidas para o Conselho de Santo Tirso. Também se vão saber quais as verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro que vêm para a Câmara Municipal e as verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro que vêm diretamente também para a Junta de Freguesia. Portanto, tudo isso é muito importante e leva também a que a própria Câmara Municipal negocie ou acorde com os Presidentes de Junta que tipo de investimentos é que podem ser feitos no ano de 2026. Ora, logo a seguir ao ano eleitoral, geralmente, o chamado ano pobre é o ano a seguir ao ano eleitoral. E julgo que, nas negociações que têm havido com a Junta de Freguesia, certamente que os Presidentes de Junta de Freguesia recém-eleitos, e repare-se que há muitos novos Presidentes que querem fazer obra, que querem avançar. Eu não sei que tipo de negociações têm decorrido, mas espero bem que tenham corrido bem, por tal forma que os Presidentes de Junta não se sintam desiludidos. O Presidente de Junta de Santiços é o novo Presidente de Junta. Apesar de ser de PS.
Presidente de Junta do Além-Ria é um novo Presidente de Junta. O Presidente de Junta, por exemplo, de Vila Nova do Campo é um novo Presidente de Junta. O Presidente de Junta de Vilarinha é um novo Presidente de Junta e reivindicativo. O Presidente de Junta de Santo Tomé de Negrelos é um novo Presidente de Junta, por acaso, de outro partido, porque antes eram todos ou do Partido Socialista ou próximos, eram independentes próximos, e agora há uma variedade maior. Portanto, tudo isso é muito importante. E todas essas negociações que devem decorrer são importantes para que depois na Assembleia Municipal haja um certo consenso. Geralmente os Presidentes de Junta consensualizam com a Câmara, conseguem alcançar os seus objetivos. Isso aparece traduzido no plano, porque este plano, que vai ser feito para 2026, geralmente também é um plano plurianual e vai quase até ao final do mandato. Vai até 2029. Há verbas que vão tocar o cineteatro. Se arrancar para o ano, as verbas vão até 2029 ou mais, não é? Ora, tudo isso eu penso que é importante. Vamos ter uma nova fase. Uma fase de negociação política, uma fase de reuniões da Câmara Municipal com todos os parceiros, uma fase de reuniões com a própria área metropolitana do Porto por causa dos fundos comunitários, uma fase de reuniões com a Comissão de Coordenação da Região Norte, uma fase onde vai ser eleito o Conselho da Região do Norte e onde vamos ver quem vai pertencer à Comissão Executiva. Portanto, tudo isso é extremamente importante. É uma fase nova, uma fase de negociações, uma fase que é difícil. É uma fase que muitas vezes é feita nos bastidores, mas que não deixa de ser importante, porque, pelo que sei, a Câmara Municipal já está a receber os seus Presidentes de Junta exatamente para lhe transmitir quais são as suas ideias e também ouvir as reivindicações e assim termos um trabalho consensual com vista a melhorar ainda o nosso Conselho. Claro, e os Presidentes de Junta também têm a obrigação de apresentar os projetos que querem fazer nas freguesias, não é? Exatamente. Que eles é que estão mais ligados à própria freguesia. Agora, avançando, outro assunto também importante foi aqui a alteração do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, Santo Tirso. Tivemos então aqui uma alteração, Santo Tirso, Trofa e Famalicão, não é? Que agora é das 3 localidades. Ou seja, o que é que pensa sobre o assunto, tendo em conta os desenvolvimentos em relação ao Hospital Santo Tirso e eventual transferência para a Misericórdia Santo Tirso? Ora bem, a questão do Hospital Santo Tirso é uma questão que me preocupa muito. Preciso ver que foi quase há um ano que o seu Primeiro-Ministro assinou em Lisboa um acordo com a União das Misericórdias, com o Presidente da União das Misericórdias, que dizia que ia ser feita a transferência do Hospital de Santo Tirso público para a Misericórdia de Santo Tirso e a transferência do Hospital também de São João da Madeira para a Misericórdia de São João da Madeira. O que nós assistimos foi que vieram as eleições, nomeadamente as eleições legislativas. Antes das eleições legislativas, face às questões que foram colocadas e face à indefinição que havia, houve mesmo manifestações públicas em Santo Tirso por causa disso, e a Sra. Ministra anunciou antes das legislativas, antes de maio, que estava a ser feito um estudo para analisar da viabilidade, um estudo, julgo, de ordem económica, financeira e social para avaliar tudo isso, que seria rapidamente concluído depois das eleições. Passaram as eleições legislativas, nada apareceu decidido. Passaram as autárquicas, nada está decidido. Pois, pelo menos público, não é? Público. Exatamente. Não se sabe publicamente, isto parece dar a ideia que está a deixar-se que o hospital desça de nível, não é? E tem, de facto, havido muitos problemas. Os últimos foi que, por exemplo, já depois da entrada do novo Conselho de Administração da OLS, as urgências estiveram fechadas. E estiveram abertas muitas vezes, só com porque havia médicos quase que voluntariavam e estava por vezes um só médico na urgência a trabalhar. Então, nós não podemos, isto é a prisão. A culpa do encerramento das urgências não é dos médicos. A culpa do encerramento das urgências é porque o Ministério da Saúde não coloca médicos pagos pelo Ministério da Saúde, ao abrigo dos acordos que tem com o hospital e com o CHME, com o Centro Hospitalar de Médio Ave, aqui em Santo Tirso. Eu nunca vi. Foi feita uma urgência nova, que
que tem capacidade, eu já lá estive dentro várias vezes com familiares meus, tem capacidade de espaço para ter lá médicos, enfermeiros, tudo, para responder a toda a gente. Foi lá feito um grande investimento e agora a ideia que corre é que parece que se quer encerrar a urgência. Pois, tem estado encerrada várias vezes. Pois, não me diga encerrar definitivamente. Pois. A ideia que se queria, porque, repare, e o problema é o seguinte, uma coisa é um cidadão da cidade ser atendido 5 minutos depois no Hospital Santíssimo, outra coisa é ter de se deslocar para Famalicão e ser atendido meia hora depois, se correr bem. Porque, como se sabe, o Hospital de Famalicão está a receber um número de pessoas que é oriundo do universo de 250 mil pessoas. Pois. E é lógico que a confusão que se gera no Hospital de Famalicão é muito grande. Portanto, justifica-se plenamente a existência desta urgência, da urgência de Famalicão. E Eu espero... não se espera meia hora, antes fosse assim, num cenário Eu ideal espero seria que o Conselho de Administração, que agora foi nomeado, um Conselho de Administração, quer se queira, quer não, de caráter claramente partidarizado. Eu nunca vi um Conselho de Administração tão partidarizado. E outra coisa é que antes ainda aparecia 1, 2 pessoas no Conselho de Administração, com a sede de HME aqui, do Centro Hospitalar de Médio Ave. E de Santíssimo não vejo lá ninguém. Não sei porquê. Havia lá representantes, nomeadamente um representante dos municípios Santíssimo, Famalicão e Trofa, nomeado, e que não sei porque é que neste momento não existe nesse novo Conselho de Administração e foram buscar pessoas que francamente nem sei de que conselho são. Isto poderá ser já um presságio para o que pode vir a acontecer em 2026 em relação ao hospital? Não sei. Eu gostava muito de ouvir as entidades a falar, quer o Ministério da Saúde, a Câmara de Santíssimo e a Misericórdia. São as três. O Câmara de Santíssimo como representante do povo do Conselho de Santíssimo. A Misericórdia como um dos parceiros. E a Misericórdia também pergunto se estará neste momento em condições de assumir o Hospital de Santíssimo. Eu faço essa pergunta, deixo-a no ar, não quero responder, mas é muito importante. O Ministério da Saúde não dá informações nenhumas sobre o que está aqui a suceder. A Sra. Ministra tem muitas preocupações. Possivelmente para ela, o Conselho de Santíssimo e os 75 mil habitantes possivelmente são, neste momento, para ela, não tão importantes como serão outros. Acredito. Não é só o Conselho de Santirce, que o nosso hospital não serve só Santirce, não é? Pois não. Serve Trofa, serve partes do Conselho de Famalicão, serve partes do Conselho de Passos Ferreira, é um hospital de proximidade e querer acabar com estes hospitais e depois a gente ver a nascer hospitais privados que dá a ideia que até são criados para suprir as deficiências do público. Não sei se isto é uma boa solução. E por isso mesmo aguardo serenamente, mas não deixei de levantar hoje o problema, porque penso que os nossos representantes têm também de falar sobre estes assuntos. Agora vamos falar aqui do tema relacionado com o trânsito na cidade, também de Santirce. Há vários registros, não é, de trânsito caótico a certas horas. Agora já tivemos a abertura do trânsito na nova rua, a Rua Capitão Salgueiro Maia, ou seja, dá continuidade aqui à Rua da Indústria e vai tudo ter ao cruzamento junto à escola Tomás Pelaio, que nós já tanto falámos aqui. Esse cruzamento, que já antigamente era perigoso sem os semáforos, agora tem muito mais trânsito. Exato, porque o trânsito, havia a via panorâmica, quem vem do lado de Famalicão e passa a ponte, passa pela fábrica de Santirce e agora acede diretamente à Capitão Salgueiro Maia, da Capitão Salgueiro Maia à Rua da Indústria, uma parte da rua, e depois acede ao cruzamento da escola secundária Tomás Pelaio. É um cruzamento perigosíssimo. Eu passo lá todos os dias, 2 e 3 vezes, e sei bem do perigo. Aquele cruzamento foi desemaforizado. Foram tirados os semáforos há uns anos, não sei porquê. Já era perigoso, já houve lá vários choques. Há fotografias desses choques com carros a parar acima dos passeios. Aquilo é uma zona de muitos alunos, muitos estudantes, jovens, muitos peões que circulam ali a pé para São Bento da Batalha e que circulam para a zona do hospital. E eu temo muito por aquele cruzamento. Aliás, eu hoje até acho que nem iríamos abordar. Já que não há semáforos, ao menos, não sei se tinha espaço, fazer pelo menos uma rotonda ou qualquer coisa. O problema todo é que as pessoas que vêm, por exemplo, do lado da Rua da Indústria de baixo, não se apercebem que aquele cruzamento é perigoso, porque alguns não conhecem e seguem para cima à direita e não param. E os outros que vêm Quem vem de São Bento da Batalha, situação. ou da que tem prioridade, ou da Rua Fernando Apis Lima, que é da frente da escola secundária, serão parar também
aquilo vai ser ali uma chaparia. Vai ser ali uma chaparia que vai dar dinheiro, portanto, é uma solução, penso que não está totalmente resolvida, era a altura para a Câmara de Santo Tirso atuar através do seu serviço de trânsito e arranjar uma solução técnica para lá. E este seria o tema que eu deixaria hoje por tratar a respeito de trânsito, porque há outros que podemos falar, também muito importantes, e penso que é uma altura do novo mandato, acho que era a altura de se repensar algumas soluções adotadas, e são várias, que, na minha opinião, não estão a beneficiar o tráfego na cidade, nas entradas e saídas, principalmente a entrada e saída do lado de Famalicão, que penso que é neste momento a mais prejudicada. Pois, com a questão da ponte, não é? Há relatos de filas de horas e muitas pessoas que se queixam. Pronto, aguardamos novos desenvolvimentos em relação ao trânsito e também vamos falando aqui. Depois, se calhar também deixava aqui uma questão sobre o que é que pensa que vão ser os temas do próximo mandato, tendo em conta este início que está a desenrolar com alguns casos e casinhos, quando não seria de prever tantas movimentações. Será por causa das eleições internas nos partidos ou será também por causa das presidenciais, cujas eleições decorrem já em janeiro? Ora bem, no início do mandato há sempre aquilo que chamou os casos e casinhos, porque é o início do mandato, houve umas eleições, houve resultados eleitorais e depois há algum frenesim. Esse frenesim é próprio. E tem acontecido em Santo Tirso. Esse frenesim. Vamos ver no que vai dar. Também é habitual, após o primeiro mês, os chamados 100 dias de graça, os 100 dias de graça do início de mandato, as coisas acalmam, mas já se nota muita agitação. E, de facto, temos de ver. Primeiro, estão a decorrer as presidenciais. Por muito que não queiram, ou que digam que não são, as eleições presidenciais estão partidarizadas. Basta ver os candidatos e de que partido são. A não ser o Almirante, que não representa, em princípio, nenhum partido. Marcos Mendes é um homem do PSD apoiado pelo PSD. António José Seguro é um homem do PS apoiado pelo PS. E André Ventura é um homem do Chega apoiado por... E estou a falar deste. E depois há o Coutrinho, que teve agora recentemente um bom resultado na última sondagem. Bom, porque estava com baixos índices e agora está melhor, que também está ligado à iniciativa liberal. Temos também a Catarina Martins, também está ligada ao Bloco de Esquerda. Sim, sim. Mas isso são com votações menores, não é? Por exemplo, o Coutrinho teve 12% na última sondagem, eu próprio fiquei admirado. Agora, com outro fenómeno que está a generalizar agora, vêm aí as eleições internas dos partidos, pós-eleições. E sabe-se que em dezembro há eleições para o PSD, não sei o que é que... Não, o PSD passou para fevereiro, vão ser em fevereiro. Sim, mas é 2 meses depois. Normalmente era em dezembro. O PS também, depois das presidenciais, vai realizar o seu congresso anual. O PS também vai realizar o seu congresso anual. Depois, vem aí também, de certeza, as eleições para as comissões conselheiras do PS. Portanto, este frenesim todo, acompanhado de alguma crítica, acompanhado de alguns casos, porque uma das coisas que também se verifica é que pós-eleições há fenómenos que estavam como que parados, ninguém falava deles, começaram a ser despoletados. E é lógico que as oposições também se aproveitam desses momentos. E, de facto, de vez em quando, numa semana, de um momento para o outro, aparecem notícias em todos os jornais sobre isto ou sobre aquilo. Eu não quero particularizar, não é essa a minha função, mas acho que também tem de haver alguma cabeça fria, alguma calma, para que não se comece para aí a esgravatar de um lado para o outro e surjam problemas que até nem interessam nada ao Conselho de Santos. Estou a falar do Conselho de Santos. Nem interessam à política em geral. E a população, geralmente, não gosta muito da chamada politiquice, no mau termo. Portanto, espero que as coisas serenem e que voltemos à estabilidade. Agora, passado o estado de graça ou o estado de 100 dias. Por fim, vamos aqui ver também os aniversários. Tivemos o Clube Desportivo das Aves, que fez 95 anos no dia 12 de novembro. O meu clube, do que sou sócio desde 1968, portanto, há muitos anos. É o meu clube de origem, da minha terra. Sou sócio desde essa altura. Já ia ver futebol ainda mais miúdo, não é? Aos 14, 15 anos é que penso que fui sócio. Mas é um clube de referência do nosso Conselho e do país também. Ou seja, está a caminhar, como disseram no próprio dia, para o centenário. Já só faltam 5 anos. E depois também a Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso, essa sim que já tem mais de 100 anos, fez 112 anos no dia 15 de novembro também.
uma instituição de alta referência no nosso Conselho e que penso que pode ser muito importante para o desenvolvimento económico do nosso Conselho e até social. Estão ali representados, em princípio, os comerciantes industriais e tem uma estrutura muito bem montada. Há que aproveitar melhor, talvez, os fundos comunitários. Há que fazer maior colaboração, talvez, com a Câmara Municipal, com vista a candidaturas conjuntas que permitam que os corpos diretivos executem um trabalho que pode ser muito, muito positivo para o nosso Conselho. Bem, ficamos por aqui e regressamos então daqui por 15 dias com mais assuntos ligados à atualidade. Certamente. E boa tarde a todos. Boa tarde.